Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 25ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Aula de hoje, vamos dar continuidade da nossa aula anterior, Saúde e Segurança do Trabalho 2. Vamos nos aprofundar no tema. Saúde e Segurança do Trabalho, INSS e SUS são a mesma coisa? Não. Algumas pessoas fazem confusão entre o INSS e o SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS é responsável pelos tratamentos médicos de todas as pessoas doentes e acidentadas, independentemente de serem doenças ou acidentes relacionados ao trabalho. Entenderam? O SUS, então, tem a missão de atender todas as pessoas, não importa quem sejam elas. Agora vamos ver o que é o INSS. O INSS é como se fosse uma companhia de seguros que garante que o trabalhador com carteira assinada ou que contribua para esse órgão público como autônomo, como é o caso do professor, não fique desamparado quando estiver doente ou sofrer um acidente de trabalho. Ok, gente? Então, o SUS é a parte da medicina e que vai auxiliar o público, né? Nos UPAs, né? Nos hospitais públicos, aonde for necessário. E o INSS vai atender aqueles que contribuem, como se fosse um seguro. Tá certo? Trabalho não pode causar dor. O que isso significa? O que acontece quando surge um LER ou DORT? Já falamos sobre essa sigla na aula passada. Para fazer força e trabalhar, o corpo utiliza músculos e tendões. O uso forçado dessas partes do corpo em serviços rápidos, né? E repetitivos, sem pausas, provoca as chamadas LER e DORT. Tem vários nomes, né? A gente costuma conhecer como tendinite, né? A medicina dá vários nomes complicados a essas doenças. Como eu acabei de falar, tendinite, tenossinovite, epicondilite e outros. Os serviços em linhas de montagem, supermercados, bancos, frigoríficos e abatedouros de frango são os principais causadores de LER e DORT em todo o mundo. Então, pus uma ilustração aqui, as pessoas sentem dor no ombro, as pessoas sentem dor no pulso, às vezes no joelho, né? São os movimentos repetitivos. Podem causar até afastamento permanente do trabalho. Geralmente, as partes do corpo mais afetadas são as juntas de dedos, punhos, cotovelos e ombros. No início, essas doenças não se manifestam de forma muito intensa. É um pequeno incômodo, mas em poucos anos elas podem tirar as condições de trabalho das pessoas. Olha lá, joelho, cotovelo, ombro, né? Nuca e principalmente as costas. Grande parte das LER-DORT, que atingiram mais de 3 milhões de pessoas no Brasil em 2013, poderia ser evitada com ritmos de trabalho menos acelerados e mais pausas para o descanso dos braços e das mãos. Lá, 3,5 milhões de trabalhadores no Brasil disserem ter tido LER ou DORT. Precisamos de seres humanos mais saudáveis, sem sobrecargas físicas e emocionais causadas pelo emprego. O emprego deve subsistir, né? Dar condições de subsistência para o trabalhador, mas não pode causar danos à sua saúde. É isso que está sendo dito aqui. E o estresse, de quanto se fala hoje? O estresse, né? Temos uma figura lá, esgotamento profissional. O Brasil é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho no mundo, diz pesquisa. Conhecido como síndrome de Burnout, né? O excesso de estresse relacionado ao trabalho
tem sintomas similares ao da depressão e afeta cerca de 32% das pessoas da população brasileira em 2019. Então a gente está ouvindo muito nas mídias sociais falar dessa síndrome, né? Inclusive nós temos algumas pessoas que trabalhavam na Rede Globo e foram afastadas por causa desse problema. Tínhamos uma jornalista, uma moça que fazia a apresentação do programa do Tempo, né? E ela inclusive está movendo uma ação contra a Rede Globo por conta da síndrome de Burnout. Para esgotamento profissional, como identificar? Quais os sintomas? Cansaço excessivo, e aí tem vários sintomas que nós vamos continuar a falar aqui. Saúde e segurança do trabalho. Caracterizada pelo alto nível de estresse e sensações negativas, como de exaustão, incapacidade, ceticismo. O que é ceticismo? Falta de crença, né? Insuficiência e ineficácia. A síndrome possui sintomas muito semelhantes ao da depressão, podendo muitas vezes ser tratada com antidepressivos. Porém, se diferencia da doença por estar sempre relacionada a questões de trabalho. Síndrome de burnout, esgotamento profissional, exaustão, estresse, crise, cansaço, pressão, controle excessivo, frustração no trabalho. Então, o trabalho também pode fazer a pessoa adoecer, né? Os motivos são os mais variados possíveis. Assédio, desvalorização no trabalho, exploração, não é? Sobrecarga, tudo isso pode gerar a síndrome. Você já parou para pensar? Os bancários têm culpa se, por exemplo, o computador e o sistema do banco não funcionam? Não. No entanto, para quem sobram as ofensas dos clientes? Né? Os clientes não querem saber. Vão começar a xingar e agredir o caixa, né? Os caixas do supermercado são culpados se a fila está grande e há poucos guichês para atender o público? Também não. É comum. Você vai no banco, 2 caixas. Um para idoso e outro para atender o público. As pessoas vão reclamar. E no supermercado a mesma coisa, né? Quantas vezes você vai e fala, poxa, dia de pagamento, 2 caixas. Todo mundo reclama e a sobrecarga fica em cima do trabalhador, que poderia ser eu ou você, né? Precisamos lembrar que aquelas pessoas estão ali trabalhando, ganhando seu sustento e merecem o respeito de todos nós. Essas coisas parecem simples, mas somadas a outros problemas do cotidiano, vão estressando os profissionais. Todo dia, imagine. Todo dia. O estresse ainda é um pouco reconhecido pelos médicos e peritos como uma doença profissional, levando muitas vezes à perda do emprego em uma situação que o trabalhador fica sem nenhuma garantia. Aqui temos uma imagem de uma pessoa perdendo a paciência, né? E assim, gente, vai acumulando. Um dia é alguém que xinga, outro dia é um assédio moral, né? Outro dia uma perseguição. A pessoa vai colecionando como se fosse um antigo álbum de figurinhas. A hora que o álbum lota, pronto, explode. É o que está acontecendo aqui nesta ilustração. Quanto custam os acidentes e as doenças do trabalho? Não há máquina ou dado estatístico capaz de calcular o sofrimento dos profissionais e seus familiares que vivem algum acidente ou adoecem no trabalho por causa dele. O país gasta anualmente 32 bilhões de reais com despesas relacionadas a acidentes do trabalho. Esse total inclui despesas com afastamentos pagas pelo INSS, os custos do SUS para atender os acidentados e recuperá-los e a perda de produtividade das vítimas e de lucratividade das empresas. Quanto custa um acidente de trabalho? Muito, muito. Muito mais para quem se acidenta do que para o país, né, ou para a empresa. Porque essa pessoa pode se tornar inválida e ser aposentada por invalidez.
por incapacidade profissional, por doença profissional. Quanto custam os acidentes e as doenças de trabalho? Só o INSS desembolsa 8 bilhões de reais em acidentes e aposentadorias especiais todo ano. Só para você ter uma ideia, com 32 bilhões de reais, dá para cobrir 1,5 milhão de casas populares ou 15 mil hospitais equipados. Tá vendo? Então, é muito dinheiro, né? É um dispêndio de dinheiro assim que poderia ser investido em benefício da coletividade, né? Então, por isso que nós estamos tratando desse assunto. Um acidente é uma coisa séria e pode acontecer com qualquer um de nós. E nós temos que saber como proceder e como evitá-lo principalmente. Como a legislação trata os acidentes de trabalho? Quando ocorre um acidente de trabalho em geral, a empresa é fiscalizada e pode receber multas se não estiver cumprindo a lei corretamente. Além disso, o trabalhador tem o direito de pedir uma indenização se sofreu lesão ou doença grave. Os juízes devem julgar a responsabilidade sobre o caso, baseando-se nas leis do país. Temos aí um acidente, olha lá, alguém que caiu da escada. Por que a pessoa aparece assim? Porque a gente nunca sabe, só tem números. A mesma coisa das pessoas que estão morrendo pelo Covid. A gente só vê números, mas as pessoas não são números. São famílias que estão por trás disso. Quantas pessoas sofrendo? Quantas crianças perdendo os seus pais por problemas de segurança do trabalho, né? Nós já vimos no início desse curso que era muito pior no início da Revolução Industrial. Muita gente morria e não tinha garantia de nada. Hoje já existe uma legislação, mas nem por isso os problemas diminuíram, né? É comum escutarmos que o trabalhador se descuidou, não prestou atenção ou não usou equipamento de proteção individual, que é o chamado EPI, e que os acidentes ou as doenças são causadas por esse motivo. Então a responsabilidade sempre é de quem? A corda arrebenta sempre do lado mais fraco, do trabalhador. Mas nós temos que ver que as empresas também são responsáveis pelos acidentes. Será que na maior parte das vezes isso é verdade? Muita gente esquece, mas a lei exige que as empresas ofereçam máquinas e equipamentos com dispositivos de proteção, mesmo que o profissional seja bastante cuidadoso e experiente. Trabalhar em condições ruins pode facilitar os acidentes, não é? Eu não consigo ficar atento 24 horas por tempo. Um pequeno descuido, a pessoa pode perder um dedo, pode perder até mão, né? Tem pessoas que trabalham com prensas, as antigas prensas, que são aquelas máquinas que fazem estampas, né? O que é estamparia? A prensa vem e comprime uma placa de aço, fazendo então o chassi de um automóvel, né? E quantas vezes o profissional enfiava a mão ali, esquecia, não prestava atenção, apertava o botão, prensava a própria mão, né? Então hoje, já com a tecnologia que nós já falamos, existe já inteligência artificial que evita esse tipo de acidente. Mas muitas pessoas perderam suas vidas por conta desse descuido e por falta da preocupação das empresas em garantir a segurança de seus trabalhadores. A Constituição Federal do Brasil, o mais importante conjunto de leis do país, tem vários artigos que procuram proteger o trabalhador e garantir os seus direitos. Sobre acidentes e doenças do trabalho, ela é muito clara. Então, nós temos uma legislação hoje, tá certo? Que cuida da segurança e da saúde do trabalhador. Então é importante que você, como auxiliar de almoxarifado ou almoxarife, saiba das leis para garantir os seus direitos. Ah, mas será que no almoxarife acontece? Em qualquer lugar. O almoxarifado, dependendo de onde você está trabalhando, você pode ser atropelado por uma empilhadeira. Você pode derrubar uma peça de muito peso em cima do seu próprio corpo. Você pode cair.
né? Para acontecer um acidente, não precisa muito. Um pequeno descuido, uma fração de segundos. Então, por isso, essa preocupação tem que ser constante. E para isso, nós temos a CIPA, já falamos da CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, eles devem buscar sempre orientar as pessoas para que elas não corram esse risco, né? Sendo assim, quando uma empresa contrata alguém para trabalhar com instalações elétricas, na rua, por exemplo, ela deve oferecer veículos bem equipados, boas escadas e boa sinalização, além de instruir o funcionário sobre os riscos de choque, queda, entre outros. Essas medidas e esses equipamentos são chamados de proteções coletivas, certo? E nós temos uma ilustração de alguém trabalhando na construção civil, né? Trabalhando com luva, trabalhando com capacete, uniforme, né? Provavelmente um sapato com proteção de biqueira de aço, né? Então, é muito importante que você receba treinamento, né, para usar os equipamentos de segurança. Normalmente, as empresas usam o primeiro dia de trabalho para treinar os seus trabalhadores que estão ingressando na empresa, né? E nesse dia, normalmente, o trabalhador ele conhece a empresa como um todo, vai passando por vários departamentos para conhecer a missão, os valores, né? A visão da empresa, para que ele consiga executar sua tarefa de uma maneira mais consciente. Nós não somos máquinas. E tem mais. O empregador também deve fornecer luvas, capacetes, botas e tudo o que for necessário para o trabalhador ter mais segurança durante a realização dos serviços. Adiante, nesse mesmo módulo, nas próximas aulas, voltaremos a falar da proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Então aqui nós estamos vendo a luva, né, o capacete, sapato, bota protetora, um cinto de ferramentas, protetor auricular para ruído, né? Em alguns momentos pode receber também uma máscara, né, de proteção para quem vai trabalhar com fagulha, né? Ou vai trabalhar com alguma coisa que pode espirrar um gás. Então, para qualquer situação, sempre existe um equipamento de proteção individual e coletiva. Então, aqui nós chegamos ao fim da nossa 25ª aula do curso de almoxarife estoquista. Falamos um pouco mais sobre saúde e segurança do trabalho. Percebemos que, dependendo das condições de trabalho, as pessoas podem desenvolver o LER, o DORT e o estresse, né? E pode levar a síndrome de burnout, né? Que realmente é algo que pode causar danos à vida e à saúde do trabalhador. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nós teremos nosso próximo encontro na 26ª aula. Até lá e muito obrigado.